próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Somos um, o teu sangue fez assim. Oh, 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 oh. Teu amor é bem maior que tudo em mim. Oh, 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 oh. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte, oh meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 59 minutos. Excelente tarde, noite, tarde. Estamos chegando aí bem próximo do horário de verão, do horário brasileiro do homem, ao qual nós já temos que começar a nos acostumar exatamente a lhe dar boa tarde, porque daqui a alguns dias, com certeza o sol ainda vai estar sobre nós, então nós vamos estar saudando você com uma excelente tarde. Mas enquanto chega esse tempo, nós vamos aqui agradecendo a Deus, porque Deus é o grandioso e poderoso. Exatamente grandioso és tu, Senhor, Criador do céu, da terra, dos mares, dos tempos, das aves. O Senhor que é Criador do ser, exatamente o homem, ao qual tu fez a tua imagem e a tua semelhança. Estamos aqui para agradecer ao nosso bom Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, porque até aqui eu tenho certeza que Ele também tem te ajudado. Que se você tiver alcance exatamente com o seu ouvido, ouvindo a nossa programação, porque o nosso Deus, independente do teu credo, independente da tua religião, independente da tua cor, independente do que você está fazendo neste momento, que se neste momento você ouviu esta fala, porque o Senhor também é contigo. Independente de tudo que você faça, mesmo que não agrade ao Deus Todo-Soberano, mesmo que você faça algo que entristece o coração de Deus, mas Deus é contigo até neste momento. Porque depois deste momento, só Deus sabe. Porque a palavra fala que não cabe eu saber o amanhã, não cabe eu saber daqui a alguns minutos ou segundos. Porque a minha vida e a sua vida não está no seu controle, mas sim do controle do Deus eterno. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo neste sábado, exatamente dia 8 de outubro do ano de 2016. Com a permissão e também com a vontade do nosso Deus, estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Falando de Jesus deste sábado.
já está presente o mensageiro, o homem qual Deus instituiu hoje para trazer a sua palavra que para mim e para você vai ser mais uma palavra abençoada. Por isso, eu quero mais uma vez convidar você para emprestar o seu ouvido, a você abrir o seu coração. A você que está no ponto de ônibus, a você que está no trabalho, muitos estão no trabalho, muitos estão acessando pelo site da rádio, muitos estão também neste momento em praça pública, seja em qualquer lugar do município da Serra, seja em qualquer lugar do Brasil, seja em qualquer lugar do exterior. Por isso, a você neste momento que está numa praça, que você está ao alcance da nossa voz, nós convidamos a você fazer parte conosco desta programação que não é minha, desta programação que não é de nenhuma igreja, desta programação que não pertence a ninguém ser, mas pertence a um ser espiritual que se chama Deus, que permite que os seus mensageiros use exatamente a sua palavra para levar até você. Quero aproveitar este momento então também rapidinho para convidar você. Ontem nós falamos ao vivo, durante a programação da Rede Popular de Rádio, você possa ter já ouvido. Hoje vai ter uma grande cruzada evangelística sobre a organização da Igreja Missão e Fé, aqui do bairro de Taquaraum. Então, já daqui do estúdio central, nós já vimos, né? Algumas pessoas na praça, os organizadores preparando exatamente para a partir das 19 horas isto estar acontecendo. Então, estamos convidando você em rede nacional. Você de Balneário, você de Planalto, você de Jardim Carapina, você de Jardim Tropical, a você de Laranjeiras Velhas, a você que está nos ouvindo em Vista do Mestre, a você que está em Maria Nilva, Vista da Serra, a você que está em qualquer lugar. Se você não tiver nenhum compromisso com Deus e se você não tiver nenhum compromisso familiar, então traga a sua família para participar conosco desta grande cruzada evangelística, ok? Onde você vai ter vários cantores gospel, vai ter uma ministração, com certeza não pode faltar. O principal da festa, exatamente desta cruzada, não pode faltar, que é a palavra de Deus. Não sei o mensageiro que vai estar lá, porque exatamente eu cheguei já agora de tarde, eu sei que vai ter um preletor, então que Deus possa abençoar, usar ele poderosamente para trazer uma palavra abençoada, tanto para todos que estão presentes, para outros convidados. São 18 horas e 4 minutos, 18 e 4, eu não vou poder mandar um abraço para o meu irmão que está lá em São Gabriel da Palha, porque ele não ligou, então não sei se ele está ouvindo o programa de Jesus, e nós aqui não gostamos de falar aquilo que não sabemos, porque se nós falarmos aquilo que não sabemos, não procede de Deus, procede do homem e procede do inimigo. E o inimigo quer exatamente usar exatamente as nossas falas para envergonhar Deus. Por isso, nós não podemos falar. Se o irmão está ouvindo o programa lá em São Gabriel da Palha, pela manhã nós falamos com ele no programa O Bom Samaritano, mas à tarde não sabemos devido à dificuldade logística, devido ao problema de sinal de internet, então não sei. Se até o final do programa ele conseguir falar conosco, nós mandamos um abraço para todos de São Gabriel da Palha. Agora na Serra são 18 horas e 5 minutos, sou grato a Deus pela minha vida, sou grato a Deus pela minha mãe, sou grato a Deus pela minha família, sou grato a Deus pelos meus filhos, sou grato a Deus pelos nossos colaboradores e que estão acessando exatamente, contribuindo com o programa Falando de Jesus, sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e eu tenho certeza que você deve fazer o mesmo, agradecer a Deus por tudo que Deus faz na sua vida. Agora na Serra são 18 horas e 6 minutos. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador
que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor.
famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui nesse início de noite, né? Quero saudar a todos também com uma boa noite de salvação. Mas esse sábado, esse fim de sábado, né? Para mais uma vez estudarmos um pouquinho a palavra do Senhor e aprender um pouquinho mais com Ele, né? Porque a palavra do Senhor, ela nos enriquece. Ela é uma riqueza que não acrescenta dor, como diz a própria Escritura. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, nesse sábado, o Senhor me leva a ministrar no livro de Apocalipse, né? Eu quero até dar tema para essa pregação, que é as promessas do vencedor, né? Medite no texto ao qual vamos ler e vamos explanar, né? Vamos ler textos aleatórios aqui, que se encontra em Apocalipse 2, verso de número 7, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Verso de número 10 e 11, que diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum entre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Capítulo de número 2 ainda. Verso de número 17. Que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No capítulo 2 ainda, verso de número 26, que diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. 27. E o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Verso 28, 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo de número 3, verso de número 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3 ainda, verso 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus,
daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, para finalizar, verso de número 21 do mesmo capítulo 3. Ao vencedor dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos e confiemos nele. Pai eterno, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra. Venha falar conosco de uma maneira especial, não porque eu estou pregando, porque cada dia é um dia especial para o Senhor falar conosco. Nos exorta, nos consola, nos conforta. E que possamos nessa noite, por esta ministração, por este momento com o Senhor, sermos abençoados por Ti. Assim eu lhe clamo, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, né, eu quero dar um tema a essa ministração, ao qual o Senhor me concedeu. As promessas do vencedor. Eu frisei exatamente as promessas ao que vencer. As promessas do vencedor, né? A primeira promessa, nós lemos a igreja de Éfeso, né? 7 igrejas, né? E a cada igreja, né, de cada localidade, ele dá uma promessa, né? Ele faz os elogios, ele faz a repreensão, né? E lança uma promessa, né? E vimos que a promessa da igreja de Éfeso era o quê? Alimentar-se da árvore da vida, né? Alimentar-se da árvore da vida. O que significa alimentar-se da árvore da vida? Se você e eu voltarmos ao Gênesis, o que fazia o homem ser imortal, né? O que fazia o homem ser eterno? Era por quê? Porque ele comia exatamente da árvore da vida, né? Isso que mantinha o homem eterno, isso que mantinha o homem imortal, né? Era a árvore da vida, a qual ele comia, né, do seu fruto, que o mantinha imortal. Essa é a primeira promessa que Deus faz àquele que vencer. Essa é a primeira promessa que Jesus faz àquele que vencer, né? Qual é a primeira promessa? É voltar a ter a vida eterna, uma vez que o homem ele perdeu, né? Quando ele pecou, quando ele desobedeceu, quando ele caiu, né, da graça, né? A graça que o cobria, a graça que o protegia, né? Ele caiu. E a primeira promessa que Deus faz para mim e para você é essa. É a vida eterna. É por isso que o versículo mais conhecido no mundo cristão, né, até mesmo no mundo não cristão, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, né, unigênito, para que todos eles que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? O que adianta, né, como disse Jesus, ganhar o mundo todo e perder a sua alma, né? E quando ele vir e te pedir, né, contas da sua vida, o que você dará, né? Adiantou, né, como aquela parábola daquele rico, né? Farta minha alma, né? Quebrou o celeiro, construiu outro. Adiantou alguma coisa? Louco, né? Se hoje te pedir a tua alma, o que tens? Então a primeira promessa que Deus faz para mim e para você, para a humanidade, para o mundo inteiro, é a vida eterna, é voltar a se alimentar da árvore da vida, né, que simboliza, né, a vida eterna. E por que Jesus, né, ele dá essa promessa? Vimos que Éfeso, né, era uma igreja cheia de obras, né, era uma igreja que tinha muita obra, mas ele fala assim, ó, você deixou o seu primeiro amor. Ele repreende a igreja falando que ele deixou o seu primeiro amor. O que seria isso? Porque muitas vezes, não, eu estou na igreja, né? Eu tenho carteirinha de membro, carteirinha de obreiro, né? Eu faço algo na igreja, eu vou para a igreja todo dia, ou nos dias que tem os cultos, eu estou lá, né? Sou assíduo aos cultos, tomo Santa Ceia, faço parte da comunhão da igreja, faço parte dos trabalhos da igreja.
Mas se você ler a igreja de Éfeso, ela também era uma igreja muito mais fervorosa do que eu e você, se você ler. Por quê? Porque era uma igreja, se lermos, né, nós se espantamos que muitas vezes o que ela faz aqui nós não fazemos. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então era a igreja labor, trabalho. Era a igreja que trabalhava para Cristo. Era uma igreja que perseverava, que não pode suportar os homens maus e que põe à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e achaste de mentiroso. Era a igreja que provava para saber se aquele homem, aquela mulher, né, era de Deus ou não é, e achava eles mentirosos, se era apóstolo, se era missionário, se era emissário, se era isso, se era aquilo, ou não é. Era uma igreja que qualquer um que colocava os pés naquela igreja seria aprovado. Como é a orientação de João, né? Provai os espíritos para ver se eles são de Deus, né? Provai as profecias. Provai se provém de Deus. E eles provavam. E muitas vezes hoje nós não fazemos isso, né? Era uma igreja, né, que não suportava, não tolerava os maus, né? Não tolerava pecado, não tolerava, né? Tens perseverante e suportar-te prova por causa do meu nome. Então era a igreja que suportava as provas por causa de Cristo e não deixaste esmorecer. Ou seja, não desfalecia, não desanimava, ela não esmorecia. Então era uma igreja perseverante, era uma igreja que não desfalecia, não desanimava de maneira nenhuma. E Cristo está aqui exaltando essas qualidades, né? Mas porém tem contra ti o primeiro amor. Mas irmão, você lê isso aqui, então o que é o primeiro amor? Né? Era a igreja que orava, jejuava, buscava, consagrava, tinha aquela vida assídua com Cristo. Né? Muitos dizem que primeiro amor é porque parou de orar, parou de buscar, parou de consagrar, parou, né? Tá meio estacionado. Não, isso não é primeiro amor. Porque a igreja de Éfeso fazia isso. O que era na vida da igreja de Éfeso esse primeiro amor então? Né? A vida espiritual deles que degenerou, né? Ou seja, eles eram meros religiosos, né? Eram assíduos, faziam os trabalhos, faziam os evangelismos, faziam o que tinha que fazer, cultuava a Deus, louvava a Deus, orava a Deus, mas isso virou rotina, isso virou religiosidade. E é isso que Cristo fala para mim e para você, né? Que ele vai vir, se você não se arrepender, eu vou vir e vou tirar o seu candeeiro, vou tirar o seu candelabro. Ou seja, vocês vão continuar sendo uma congregação, mas uma congregação que não mais ilumina na escuridão, né? É uma congregação que não é mais luz na escuridão, né? Paraíso, por que ele fala assim? Jesus ele fala assim, ao que vencer vai se alimentar da vida que se encontra onde? No paraíso de Deus. O que é o paraíso? Voltamos à alusão de Gênesis, né? Paraíso é uma palavra persa, né? Uma palavra persa que significa jardim, né? E o homem ele desfrutava de uma comunhão plena com Deus dentro desse jardim. Ele desfrutava dessa comunhão. E Cristo fala assim, a primeira promessa de Cristo é, eu vou devolver o que eu e você perdemos. Essa é a primeira promessa. Se você vencer, diante de qualquer circunstância, não abandonar, não desviar, não olhar para trás. Você que ainda não é cristão, não serve a Deus, é isso que Cristo te promete ao você vir a Ele. Ele vai te levar de volta ao paraíso de Deus. Ou seja, ter aquela comunhão que o homem tinha com Deus. De falar face a face com Ele. De viver com Ele. Qual é a segunda promessa de Cristo? Qual é a segunda promessa de Deus? Né? Vemos aqui, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ué, mas a árvore da vida já não é a vida eterna? Sim, a coroa significa a alegria da vida eterna. Né? Uma simbologia, a alegria da vida eterna. E o que ele fala assim, e ao que vencer não vai sofrer o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é a separação eterna de Deus. É para toda a eternidade, você não vai estar excluído de Deus, né? A pessoa que não vencer, ela vai estar excluída de Deus eternamente. Não tem choro, não tem clamor, não tem lágrimas, não tem mais arrependimento.
Então aquele que vencer, ele vai se livrar desse sofrimento. Se livrar desse sofrimento de ficar separado eternamente de Deus. Essa é a segunda morte. Separado eternamente. Por que eternamente? Por que segunda morte? Porque a primeira morte é essa. Hoje eu e você podemos ter comunhão com Deus. Nesse corpo corruptível, sim, nós podemos ter comunhão com Deus. E quando nós morremos? Essa é a primeira morte. É quando o corpo morre. A segunda morte é quando o espírito morre. A primeira morte é o corpo morre. Através do teu corpo você pode louvar a Deus. Através do teu corpo você pode glorificar a Deus. É isso que a Bíblia ensina. Seu corpo é para a glorificação do nome de Deus. O seu corpo é templo do Espírito de Deus. Então essa é a primeira morte, é quando o corpo morre. E a segunda morte é quando o espírito morre. Quando o espírito... Porque o espírito é o que te liga a Deus. Corpo, alma e espírito. É o espírito que te liga a Deus. O corpo te faz contato externo com o mundo. Através do corpo você tem contato com o mundo. A alma é a sede das suas emoções. O espírito é o que te faz contato com Deus. E a segunda morte é a morte do espírito. Ou seja, acabou o contato com Deus. E isso é eterno. Terceira promessa que Cristo faz ao vencedor, aquele que vencer. Ele promete o maná escondido. A terceira promessa é o quê? É o maná escondido e a pedra branca com o seu novo nome. O que significa isso? Vamos fazer uma alusão, onde é os textos onde eu pesquisei. No Talmud, que é uma literatura judaica, fala, não estou tomando aqui como doutrina, não. Eu só estou me baseando no que Jesus quis dizer. Estou me baseando no que Jesus quis dizer. No Talmud, que é uma literatura judaica, fala que no terceiro céu, é o Talmud que fala, não sou eu. Não é Cristo, não é a Bíblia. É o Talmud. O Talmud fala que no terceiro céu, os moinhos moem maná para os justos. Na era messiânica, que é o reino milenar, de acordo com 2 Baruque, que é um texto apócrifo, não é um texto canônico, não é um texto que está dentro das Escrituras, mas é outra literatura da mitologia judaica. 2 Baruque 29, verso 8, fala que os tesouros do maná descerá do alto, e os que estiverem vivos comerão dele. Outra coisa que esse 2 Baruque fala, em capítulo 6, versos 5 ao 10, fala que Jeremias usou um anjo, quando o primeiro templo de Deus ali em Israel, o templo de Salomão, o primeiro templo de Salomão, o templo de Salomão foi destruído, pelos babilônicos. Jeremias, ele salvou a arca com um jarro de maná, salvou a arca com um jarro de maná, e estão guardados para os dias do Messias, quando o povo de Deus comerá do maná de novo. Então o que Jesus ele faz? Porque essa é uma tradição judaica, isso é o quê? Isso é uma coisa oral, é uma transmissão oral que é se passado, como existe em muitas mitologias. Então isso é o que é passado entre gerações, entre os judeus. Então Jesus ele faz alusão disso. Não estou falando aqui que Jesus está confirmando essas coisas, mas Jesus ele sempre usa o que você conhece, ele nunca vai usar nada que você não conhece. Quando ele vai falar com você ou comigo, ele vai falar de uma maneira que você entenda, que você compreenda, que você pegue. Então ele faz alusão a essas coisas. Então Jesus usa essa linguagem do maná escondido, escondido por Jeremias ou por um anjo, a fim de mostrar que nele, em Cristo, nele os crentes serão admitidos para as bodas. Que bodas são essas? As bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, o casamento da igreja. Ao que vencer, ele vai ser admitido, ele vai poder participar das bodas do Cordeiro. Jesus é bem claro lá em Mateus, mas aqui ele quer dizer a mesma coisa. Comer do maná escondido, ele está falando a mesma coisa, é a mesma figura de linguagem. Você e eu,
que vencermos, nós vamos ser participantes da boda, nós vamos casar com Cristo, para ter um casamento eterno com Ele, uma vida eterna com Ele, né? No mundo antigo, né? No mundo antigo, as pedras brancas eram usadas como ingresso para festivais, né? Hoje nós temos os ingressos, bilhetes, né? Antigamente não, usavam pedras brancas, né? Então é por isso que ele fala, vai te dar uma pedrinha branca. Muitas vezes você não entende, por que Cristo vai dar uma pedra branca? Né? Então ele está fazendo alusão às coisas da época. Né? A pedra branca ela servia como um ingresso para festivais. Então a pedra branca, você receber uma pedra branca, significa que você está recebendo um ingresso para entrar no reino de Deus, né? No reino milenar, nas bodas, né? Para um ingresso para a vida eterna. Né? Quando também essa pedrinha branca era usada no júri, né? Dentro de um tribunal, os júris, quando faziam a votação, não tinha nada eletrônico. Então, como que eles faziam a votação? Quando ele queria absolver, quando o júri resolvia absolver o réu, o que ele fazia? Ele jogava a pedrinha branca dentro de uma urna, né? Então, se contava os votos, quantas pedrinhas brancas? Se tem 10 pessoas no júris, né? Então, quanto mais pedrinha branca, o réu seria absolvido. Então, o Cristo está falando, ó, você foi absolvido, você está recebendo a pedra branca com o seu novo nome, porque você foi absolvido, você era réu, eu era réu, nós éramos réus. Então, ao que vencer, né, nós somos pecadores. E qual é o salário do pecado? É a morte. Então, o Cristo está falando que eu estou te dando a pedra branca porque eu estou te absolvendo da sua condenação, eu estou te absolvendo da sua... né, do seu destino, que seria a morte. Então é por isso que você recebe a pedra branca. Né? Também as pedras eram usadas, pedras especiais, como símbolos para vários propósitos, né? Como também recompensa pelas vitórias. Né? Então essa pedrinha branca pode representar isso, é um símbolo, né, que você vai receber recompensa por você vencer? Sim. Né? Por quê? Porque ela é uma pedra especial, porque ela vem gravado ali o seu novo nome. Então ela deixa de ser uma simples pedra branca e passa a ser uma pedra especial. Né? Quarta promessa de Cristo para aquele que vencer. Né? Aí você me pergunta, mas vencer o quê, irmão? Vencer o pecado, vencer o mundo. Vencer o maligno. Vencer você mesmo, eu mesmo? Sim. Vencer as nossas inclinações carnais, as nossas inclinações para o mal. E ter uma vida reta, justa, boa, sincera, pura, santa. Santa não é que é sem pecado, santa no sentido de separado. Separado do quê, irmão? Separado do pecado. Esse é o sentido de santidade. Uma pessoa santa não é uma pessoa sem pecado. Uma pessoa santa é aquela que se esforça para viver longe do pecado. Né? Então, quarta promessa de Cristo, ao que vencer, ele vai dar autoridade sobre as nações. E o recebimento da estrela da manhã. Ué, autoridade sobre as nações eu entendi. Né? Domínio, governo. Porque foi para isso que o homem foi criado, para governar. O homem, Adão, foi criado para governar. Governar o quê? A terra e tudo que nela há. Mas ele perdeu esse bastão de governo, esse cetro de governo, quando ele caiu, quando ele foi seduzido e caiu na tentação. E Cristo ele quer nos devolver esse cetro de governo. Né? E o que é receber, né, a estrela da manhã, o recebimento? Mas a estrela da manhã não é Jesus? Em certo sentido, sim. Mas aqui se traz em outro sentido. Né? Estrela da manhã aqui significa glória. Né? O significado básico de estrela da manhã, receber a estrela ou ser dado a estrela da manhã, é o sentido de glória. Né? Porque nós sabemos que a estrela da manhã é Vênus. Por que Vênus? Né? A estrela da manhã é a estrela que brilha mais, a que mais brilha depois do Sol e da Lua. A estrela da manhã é Vênus. Né? Nós sabemos disso. A estrela da manhã é Vênus. Por quê? Depois do Sol e da Lua, quem brilha mais é Vênus. Né? Em relação aqui de nós olhando para o céu. Então, o sentido simples da coisa é glória. Né? Uma é a glória do sol, outra é a glória
da lua e outra é a glória das estrelas. Então, Então, quando Cristo ele fala assim, vai nos ser dada a estrela da manhã, ele está fazendo uma promessa de um futuro glorioso, né? Quando ele fala, vai ser dado a ti a estrela da manhã, ou seja, ele está te prometendo um futuro glorioso, porque ao que vencer, ele tá te prometendo um futuro glorioso, um futuro de glória, uma vida de glória, né? Então por isso que vale a pena, meu irmão, sofrer por Cristo, viver para Cristo. Por isso que vale a pena nós, né, deixarmos tudo que não agrada a Deus para agradá-lo. Por isso que vale a pena. Mas tem um detalhe, né? Não faça nada por recompensa, faça por amor. Porque tudo que nós fazemos em busca do prêmio, nunca alcançamos o prêmio. Mas tudo que nós fazemos por amor, sempre alcançamos o prêmio, né? Porque não adianta servir a Deus em busca, né? Servir a Deus de olho no que Ele pode dar, de olho no que Ele pode fazer, de olho no que Ele pode nos abençoar. Não. Nossa visão tem que estar nele, não é no que Ele pode dar. Nossa visão tem que estar nele. Mas Cristo está falando aqui, qual é a consequência de servir a Deus? Cristo está nos mostrando aqui qual é a consequência quando nós amamos a Deus, quando nós servimos a Deus por amor, por sinceridade, né? Não pensando na prosperidade, nos bens, no que Ele pode nos conceder. Isso é tudo lícito, isso está escrito. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, é consequência. Você buscar o reino de Deus é consequência, as demais coisas você acrescentar. Isso é normal, né? Isso é normal. A pessoa fica colocando os carros na frente dos bois, né? Busca as demais coisas para pensar que o reino de Deus vai buscar ele. Não, não vai, né? É nós que temos que buscar o reino, não é o reino de Deus que vai buscar a gente, não, né? Agora as demais coisas sim, nós somos como imã para ela. Quanto mais íntimos de Deus, nós atraímos, né, as demais coisas automaticamente. É como disse Moisés lá em Deuteronômio, vocês serão tão abençoados, que vocês não vão ter que correr atrás das bênçãos. Elas que vão correr atrás de você, né? Então é as bênçãos que tem que correr atrás de você. Não se diminua, não corra atrás das bênçãos. Corra atrás de Deus, porque Ele é maior, Ele é grande. Nós dependemos dEle, nós precisamos dEle. Nós não precisamos das bênçãos, né? Nós não precisamos dela. Mas, irmão, nós precisamos de comer, de se vestir. Sim, nós precisamos. Mas qual que é mais importante? O corpo ou o alimento? Qual que é mais importante? Um pé de feijão, né? Estou dando uma alegoria aqui. Ou você? Qual que é mais importante? Qual é maior? Não é você? Então você é mais importante do que qualquer coisa nessa terra. Você é mais importante? E quem é mais importante que você? Deus. Então corra atrás dele. Que a coisa que é menos importante vai correr atrás de você, que é mais importante. Entende? Não inverte as coisas. Você não é inferior às coisas. Você não é inferior às bênçãos. Você é maior que as bênçãos. Entende? É por isso que Cristo, quando morreu, Ele morreu por você. Ele não morreu pelas coisas. Ele não morreu por causa das bênçãos. Quinto, promessa. Será vestido de vestes brancas, não terá o nome apagado do livro da vida, e ele vai dar reconhecimento individual, não é reconhecimento coletivo, não, é individual, diante de Deus e dos anjos, né? Veste branca indica obras de justiça que expressa a sua fé, né? Vestes brancas é isso, é obras de justiça, né? Que expressa a sua fé, né? Não estou considerando aqui os hipócritas, né? Que expressam uma coisa que por dentro não tem nada a ver, né? Não ter o nome apagado é a garantia da vida eterna. Ele está te garantindo. Olha só, que não é uma vez só, não é duas, é várias. Então não apagar o nome do livro da vida é a garantia. E ter o nome escrito no livro da vida é registro, é certidão de nascimento. Uma pessoa hoje que não tem certidão de nascimento, ela não existe para o mundo. E quando nós temos o nosso nome no livro da vida, quer dizer que a gente existe no mundo espiritual. Quando nós não temos nosso nome escrito no livro da vida, nós não existimos no mundo espiritual. Entende?
Sexta promessa, ser coluna no santuário de Deus, jamais será removido, terá o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o novo nome de Cristo na pessoa. O que significa isso? Né? O que significa ser coluna? Né? Ser coluna significa honra. Por quê? Porque Jesus faz uma metáfora ao costume das cidades da época. Né? Quando tinha uma pessoa muito notável, né? A pessoa era notável demais, eles erigiam colunas dentro do santuário pagão com o nome gravado da pessoa nele, como motivo de honra, fazer a pessoa ser honrada. Né? Quando levanta estátuas da pessoa, é uma forma de honrar a pessoa, mesmo que esteja falecida. Então esse é o intuito de Deus, ser coluna significa ser honrado por Ele. Né? Escrever o nome de Deus em você significa falar que você é possessão de Deus, propriedade dele. Né? Não é isso que o apóstolo fala? Né? Vós sois povo de Deus, propriedade exclusiva. Então, ter o nome de Deus em você significa ser possessão. É por isso que aqueles que são marcados pela besta são possessão da besta. Por isso que aqueles que receberam o nome da besta nos seus corpos, né? Nas suas vidas, são marcados pela besta. É por isso que elas não têm salvação, porque a besta está falando, esse é meu, é a mesma coisa. Os que são marcados por Deus, os que têm o nome de Deus, são possessão de Deus. E o que é ter o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém em você? O que significa isso? Significa que você é cidadão celestial. Quando você tem o nome da cidade, né, em você, escrito em você, significa que você é cidadão celestial. Né? Sétima, né? Sentará no trono para governar para todo sempre. Não vou entrar muito em detalhe por causa das horas. Amém? E o que eu não pude explanar, né? Ministrar, que o Espírito de Deus venha continuar falando em cada coração. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Oramos e confiamos nele. Pai eterno, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Abençoa cada ouvinte nesse momento. Eu não sei a luta, eu não sei a circunstância, eu não sei a prova, a dificuldade ou a situação que vive, mas ajuda a vencer, ajuda a perseverar, ajuda, ó Pai, a prosseguir e nunca olhar para trás, para que possa alcançar essas promessas da parte do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 45 minutinhos, 18 e 45. E assim o irmão trouxe o estudo da Palavra de Deus, mas eu vou aqui pedir permissão a Deus para convidar o irmão em outra oportunidade para continuar. Ele parou no 7º. Você não esquece, você que estava nos acompanhando, não esquece que ele estava falando. Eu só quero agradecer a Deus pela vida do irmão, exatamente, Jean, veio trazer esse estudo da palavra, e em cima do estudo que ele trouxe, ele tocou uma frase muito importante, ao qual ontem também foi mencionado Coríntios 13, fala sobre o amor. Exatamente. Então Deus traz a cada mensageiro aqui para falar da sua palavra, do seu texto, traz a cada um. Hoje o irmão trouxe falando do amor lá em Apocalipse, exatamente lá em Apocalipse, né? E ontem no nosso comentário, até mesmo que a missionária Raquel permitiu, nós simplesmente fechamos. Se acabar o amor, acabou Deus. Na vida da pessoa, mas Deus continua existindo. Então, quer dizer, em cima do que o irmão trouxe, em cima da mensagem que o irmão trouxe hoje, também falou do amor.
Só que o irmão trouxe dentro da igreja assim, porque hoje virou corriqueiro as coisas, a religiosidade. Mas, quer dizer, o essencial, que é a presença do Deus vivo, o espiritual mesmo, às vezes ele esfriou. E quando esfria é exatamente o que eu quis, acho que eu entendi, que o irmão trouxe, o amor ele esfria. De uma forma exatamente. Você esfriou o amor, às vezes, né? Isso não é de Deus, com certeza. Esfriou o amor pela esposa, esfriou o amor do trabalho, esfriou o amor do filho, esfriou o amor do companheiro, do amigo, até mesmo entre os irmãos, tudo. Mas, exatamente, não pode faltar o amor dentro da igreja, dentro dos casais, dentro do trabalho, dentro de tudo, de qualquer instituição. Não pode faltar amor, porque o princípio da criação de Deus foi o amor. Por que foi o amor? Porque ele colocou exatamente Adão num paraíso. Ele já começou a amar o próximo. Deus já deu o exemplo de amar o próximo. Vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança. Isso é prova de amor. Que quando você faz algo para o seu filho, quando você faz algo para alguém, você está amando. Você está botando o espelho de Deus para você fazer aquilo para o próximo. Creio eu, acredito nisso. E quando realmente dentro da igreja falta esse tipo de amor, como o irmão trouxe, realmente vira vou dizer assim, um encontro de amigos. Não é um encontro, vamos cultuar Deus, não. É um encontro de amigos para pessoas botar em ordem. Como é que foi sua semana de trabalho? Foi boa? Como é que foi seu time de futebol? Ganhou? Rapaz, que bom. Rapaz, você vai no shopping hoje? Você vai comer uma pizza? É encontro de amigos. Certo? Eu estive abençoado aqui a aprovação de um ouvinte aqui do programa. Então, é assim. Esta essência de cultuar Deus, exatamente, do amor a Deus, aos domingos, às quartas, ou todos os dias, não é um encontro, que é onde as pessoas colocam em ordem a sua semana. Porque ele vai ter contato com o irmão, ou com o pastor, ou com qualquer pessoa no domingo. Ali ele coloca em ordem. Quanto na realidade, tudo isso teria que ficar exatamente fora. Porque você sabia que isto realmente, quando se coloca o amor de Deus sobre todas as coisas, exatamente vai acontecer isso. Eu tenho certeza que as pessoas não vão ter tempo para comentar aqueles que assistem essas coisas do mundo, ok? Novelas. Aquilo que as pessoas estão entendendo, não tem, faz isso. Não estou generalizando nada, você ouvinte do programa de Jesus, não estou não. Mas eu estou sentindo incomodado para falar isso, irmão. Estou sentindo incomodado para falar. Porque a essência da igreja é o amor de Deus sobre nós e nós com amor a Deus. E para fazer tudo, esquecer disso, esquecer daquilo, esquecer disso e vamos só. Acredito eu que deve ser assim. Quando o irmão falou, a igreja fazia tudo certo. No Brasil tem muitas igrejas que fazem tudo certo. Mas talvez está faltando ainda o amor. Que realmente, o amor que Deus quer que seja aplicado. A todos vocês, um excelente domingo. Agradecer ao irmão Jean. E vai estar aqui já convidado. Se ele aceitar, no sábado ele volta para trazer o resto do estudo. E não sei como é a agenda do irmão. Porque a palavra de Deus, ela não pode ficar sem... Como é que é a palavra de Deus? Vazia. Ela não volta vazia. E se o irmão trouxe, o Espírito Santo trouxe o irmão para trazer esse estudo, ele precisa de fechar o estudo. Porque a palavra de Deus não pode ficar vazia. Não pode ficar aleatoriamente perdida. Ela vai e ela tem que se encontrar. Agora, lógico, a gente não sabe a agenda do irmão. Nós não fazemos isso aqui. Normalmente nós agendamos mensageiros diferentes, certo? O irmão sabe disso, me conhece. Há muito tempo do programa de Jesus, nós não fazemos. Mas diante de um estudo, ele tem que ser fechado. Mas depois nós vamos conversar, tá bom? Se não puder, no sábado, dia 15, Deus vai providenciar outro dia, que esta mensagem ela tem que ser continuada para fechar a palavra de Deus, para fechar o estudo. Tá bom, irmão? Amém? Amém? A todos vocês, por aqui nós ficamos. Agradecendo todo soberano, eterno Pai, por mais um final de semana que Ele nos concedeu.
Agradecendo a Deus pela vida de vocês que nos ouve de norte a sul do Brasil, a você que nos ouve de norte a sul do município da Serra, a você que nos ouve também em outros países. A você também da Rádio Digigospel, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Digigospel interligado conosco, a você que está na praça, que daqui a pouquinho, se você já estiver em Taquaraum, um abraço para você que está em Taquaraum, daqui a pouquinho vai começar a grande cruzada evangelística, não sei se eu vou poder participar ou até mesmo assistir, devido aos nossos compromissos, exatamente com o nosso programa Falando de Jesus e também com a Rede Popular de Rádio, mas você está sendo convidado para participar dessa grande festa em nome de Jesus. A todos vocês, se for da vontade dele, da permissão dele, segunda-feira, mais uma vez aqui no programa Falando de Jesus, aonde o pastor Ralph, lá do Chapadão de Nova Almeida, já foi agendado, já foi convidado, já confirmou presença, mas quem sabe do amanhã, ou quem sabe daqui a 30, 10, 1 segundo, é só Deus. Então, nós só fazemos aquilo que Deus permite. Falamos, mas pedimos permissão a Ele para confirmar segunda-feira, mais uma vez, no programa Falando de Jesus. Amanhã é dia de você amar a Deus. Amanhã é dia de você adorar só Deus. Amanhã é o dia de você falar só com Deus e deixar que Deus só fala com você. Vamos deixar o tititi, vamos deixar o papá e pronto para bater papo na praça, marcar ir em outro lugar para bater um papo, na casa do irmão comer uma galinha e vai botar as coisas em ordem, tá certo, irmão? A todos vocês, até segunda-feira, se Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando